Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. Dizem que a história só se repete como farsa. Mas a pergunta é, a eleição presidencial que rachou o país ao meio pode levar a um novo ciclo de radicalização política? A vitória apertada da presidente Dilma colocou o radicalismo na ordem do dia. De um lado, manifestação contra o PT em São Paulo revelou a presença de um grupo que pede a volta dos militares, da ditadura militar. De outro, texto publicado depois, em página petista no Facebook, convocou a militância, as armas. Será que são apenas emoções afloradas, acumuladas durante a eleição? Para tirar isso a limpo, para essa discussão, Cena Política convidou o cientista político Malco Camargos, professor da PUC-MG desde 2001, diretor executivo do Instituto VER, Pesquisa e Comunicação Estratégica. Tem doutorado sobre a correlação entre a economia e política. É especialista em comportamento eleitoral e colunista do jornal Hoje em Dia. O historiador Bruno Viveiros, doutorando em História pelo UFMG, pesquisador do projeto República da Universidade, autor do livro Som Imaginário, a reinvenção da cidade nas canções do Clube da Esquina, e apresentador do programa Decantando a República na rádio UFMG Educativa. E também o jornalista Eujácio Antônio Silva. Foi repórter político e secretário de redação do extinto Jornal Diário de Minas. Eujácio é diretor do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares, CEPO. Atualmente é diretor-editor do jornal Edição do Brasil, semanário com 32 anos de circulação em Belo Horizonte. Malco, começando para você e depois eu ouvi o professor Bruno, você acha que esses indicativos que eu coloquei ali, aquela manifestação que houve em São Paulo, sites do PT conclamando a militância às armas contra a manifestação e tudo mais que aconteceu nos últimos dias, pode indicar isso tudo, pode indicar um novo ciclo de radicalização no país? Acho que nós temos que separar dois momentos, Carlos. Obrigado pelo convite, prazer, Eujácio, prazer, Bruno. Acho que a primeira questão que a gente tem que destacar é o papel do cidadão no segundo turno da campanha eleitoral, quando o cidadão se fez muito mais presente, tanto nas redes sociais, quanto também nas ruas. Assim, aqui na capital do estado, aqui em Belo Horizonte, o sábado anterior nós tivemos duas manifestações concomitantes, uma na Praça da Liberdade e outra na Afonso Pena, uma defendendo a Aécio, outra defendendo Dilma. Debates aflorados, alguns lugares chegaram às vias de fato, agressões entre militantes dos dois partidos. E isso se postergou até o fim das eleições, né? E a partir do resultado também. Cenas lamentáveis. É lamentável ver um cidadão defendendo a volta da ditadura. É lamentável ver um post de quem ganhou defendendo que se pegue as armas para enfrentar quem defende a volta da ditadura. O mais importante, a nossa democracia tem instituições fortes, capazes de suportar crises macroeconômicas, hiperinflação, capazes de suportar o impeachment do presidente da República, capazes de colocar na cadeia toda a base de sustentação de um governo como o mensalão. E agora, por que não seremos capazes de pegar um resultado de eleição um pouco mais apertado, não tão mais do que outro, apenas 3 milhões de votos em relação à eleição passada? Será que a nossa democracia, que segurou tanto, não vai segurar uma diferença de uma eleição um pouco mais apertada? Passaremos por isso sim. Agora, deixe as pessoas revelarem, manifestarem. Agora tem que ter limite contra o preconceito e tem que ter limite em relação ao conhecimento da nossa história, que aí o Bruno pode nos... É isso que eu queria perguntar ao Bruno. Você acha que esse momento de hoje tem paralelo com outros movimentos, 64, 68, a década de 50, na época de Getúlio Vargas, também envolvendo até a Petrobras e tudo mais? Você acha que há um paralelo que pode levar a momentos históricos similares? Eu acho que o momento atual é de radicalização política, como houveram outros anteriormente. Primeira questão é a seguinte: eu penso que não foi o resultado da eleição que rachou o Brasil. Na verdade, o Brasil já é um país dividido desde as capitanias hereditárias.
A gente tem uma situação no campo hoje que persiste a distância entre o grande proprietário e o despossuído. No caso das cidades, a gente tem uma divisão clara entre o morro e o asfalto. No caso, eu acho que as emoções afloradas, não apenas durante a eleição, mas já desde as manifestações do ano passado, geraram um clima, principalmente em Belo Horizonte, dada a origem dos dois candidatos, de um clima de grande rivalidade, fortes enfrentamentos, mas que nos levam a uma questão que foge um pouco à própria eleição. O brasileiro não é um tipo pacífico. A história do Brasil, ela é recheada de movimentos, revoltas, motins violentos. Quando a gente pensa no homem cordial, a gente pensa num homem que é levado a grandes paixões. O homem cordial seria aquele que é levado pelo coração. E nessa eleição a gente teve um momento que mexeu muito com a emoção das pessoas, que foi o acidente de avião do Eduardo Campos. Tanto é que nas primeiras pesquisas, os eleitores foram levados a opinar de acordo com esse tipo de sentimento. Num primeiro momento, a gente tem o Aécio, candidato do PSDB, quase fora da disputa, e de repente ele volta. São reviravoltas que, pelo menos a princípio, mexeram demais com esse sentimento das pessoas. E você acha que isso aí pode... Pois não, eu gostaria de perguntar ao professor Camal, a revolução, no movimento pedindo os militares na rua, a TFP foi pródica nisso, né? O professor Plínio Correia, né, lá no bairro Higienópolis, lá em São Paulo, instalou uma fortaleza para comandar esse movimento junto com os setores da igreja e tal. Isso na época da ditadura. Depois da ditadura, né? Quer dizer, eles fizeram o movimento pela ditadura e depois ostentaram esse título da TFP. A própria Arena, que foi no ano passado, existe um movimento de retomada do partido. Agora, hoje, quem estaria por trás desse movimento, objetivamente? Quem poderia estar, né? Esse movimento, ele começou toda vez pequenininho assim, né? Como do nada. Acho que você foi no cerne da questão, Eujácio. Tanto as manifestações de junho de 2013, apesar de ter uma grande adesão, não tinha uma cara que era capaz de conduzir uma negociação ou para conduzir esse processo a buscar ganhos a quem participava daquele movimento. E este movimento agora, se formos olhar uma liderança, quem será? O Lobão? Né? Qual é a autoridade de Lobão para ser uma liderança de um movimento qualquer, né? Então, esse movimento de agora, assim como o de junho de 2013, ele tem a mesma característica, a ausência de lideranças. E o movimento que tem a ausência de lideranças tem a incapacidade de chegar a algum lugar, felizmente, né? Então, é um movimento que, fora das forças partidárias, fora do apoio das Forças Armadas, não tem apoio das Forças Armadas, e as elites políticas também ficaram de fora. Você acha que esse movimento das Forças Armadas vão ficar de fora, efetivamente? As Forças Armadas, muito diferente de 64, né, estão completamente desmobilizadas, estão completamente sem estrutura, estão completamente desconexas da conjuntura internacional. As Forças Armadas estão preocupadas a sua sobrevivência do dia a dia, né? Ainda bem. O papel das Forças Armadas é preocupar com a sobrevivência do dia e, em caso de crise externa, manifestar as suas forças, mas neste momento o papel dela fica onde está mesmo, né? Então as nossas instituições têm dado conta de segurar. E outra coisa, foram, pelas contas da PM, 2.500, 4.000 pessoas que tiveram nas ruas, né? O barulho é muito mais na imprensa do que nas ruas. Eu acho que isso é importante. Felizmente, a nossa sociedade tem evoluído. O fato de ter empresários, alguns deputados, alguns parlamentares, Bolsonaro, por exemplo, por trás também disso, não ficando só no caso do roqueiro Lobão, né? Que ficou até mais folclórico na coisa, né? E o próprio Bolsonaro armado também no processo mostra como é que está desconectado em relação à sociedade, né? Assim, eu acho que... Tem um fato que é importante e aí um fato específico revela uma questão grande. Em um dos debates, o Aécio Neves utilizou a expressão mar de lama, que foi utilizada pelo Carlos Lacerda durante a campanha em que o Getúlio Vargas se levou
se suicidou. Existia naquele momento também uma forte pressão popular e a imprensa teve um papel poderoso nessa questão. Hoje em dia a gente tem artistas, a gente tem o Fernando Henrique Cardoso, numa expressão triste, desacreditando os eleitores do PT, dizendo que eram mal informados. O mesmo Fernando Henrique, anteriormente, dizendo que o professor seria aquele pesquisador que não deu certo, é o aposentado que é preguiçoso. Então, existem fatos, fagulhas, que são capazes de gerar indignação, e essa indignação vira, no calor da rua, um movimento incontrolável. É preciso a gente levar em consideração que a gente tem instituições... Então o FHC está incitando esses movimentos? Eu acho que são expressões infelizes. A mesma questão do Maynard falar que o eleitor do Nordeste é bovino. Eu acho que essa participação popular também é levada por essas questões. Agora, do ponto de vista de retórica de campanha, eu acho que o grande erro do PSDB nesta eleição foi ter ficado a reboque do fato do momento. Então não tinha uma estratégia linear clara. Então o PSDB estava sempre repercutindo a ação que saiu na capa de uma revista, que saiu no chamado no jornal, que apareceu no cartaz do movimento de rua. Então a campanha ela ficou com altos e baixos, refletindo o que era colocado na imprensa. E depois da eleição o partido continuou fazendo isso, né? A hora que pede a recontagem dos votos a partir de algumas denúncias das redes sociais, denúncias depois que se provou que eram falsas, que eram armações. Então o partido faltou uma clareza de para onde queria chegar, ou qual era o principal argumento para chegar no principal cargo em disputa no país, que é o presidente da República. Bom, eu tenho de fazer um intervalo, depois vamos continuando nessa discussão. Eu queria depois até te perguntar se essa falta de clareza, o que ela pode ensejar e surgir por aí, né? Cena Política volta já já. De volta à cena política, debatendo a possibilidade de radicalização na política brasileira. Você disse de falta de clareza de um dos grupos políticos que tem participado desse processo. O que essa falta de clareza pode levar, sendo que eu acho que o outro lado também não está tendo muita clareza do processo. Há dúvidas, há um pouco de obscuridade dos dois lados. Como é que isso pode caminhar? Acho que sua fala é muito boa, Barroso. Essa questão da obscuridade, né, sim, porque os dois lados nessa disputa falavam em mudança. Sim, era o mote dos dois lados. E ao falar em mudança, a oposição, claro, naturalmente se espera que ela coloque que mudanças serão estas. E foram poucos os caminhos dados por Aécio Neves de quais seriam as reais mudanças que ele implementaria. O problema é que a situação, que a princípio não precisaria de colocar quais seriam suas mudanças, porque você espera que ela continue o que está fazendo, a vez que ela é a situação. Mas o próprio slogan da situação era mais mudanças. Então ela também deveria indicar. Então foi uma eleição muito mais passada num olhar no retrovisor, ou seja, no passado, do que num olhar para o futuro. E é importante que o eleitor utilize o passado e projete o futuro. Então o passado serve para iluminar o futuro. E nessa eleição nós ficamos só num julgamento em relação ao passado, o que deixa o debate muito mais frágil. O que, de outro lado também, agora passados os resultados, deixa o governo eleito, seja um, seja outro, com mais capacidade de fazer as mudanças que ele quer, uma vez que ele não se comprometeu durante a eleição de quais seriam os caminhos que ele deveria fazer. O que é uma oportunidade para que a gente possa superar certos dilemas. Vai acontecer essas mudanças? Vão acontecer essas mudanças, professor? Eu acho porque, por exemplo, vocês estão falando só na
na mudança do calendário eleitoral, digamos assim, quando as mudanças seriam mais profundas, né, da macroeconomia, né, da infraestrutura brasileira, né, do modelo arcaico de administrar o Brasil de 100 anos. São né, três as reformas, eu já acho, muito latentes e carentes na história política brasileira, né? Uma muito pouco falada, mas que é fundamental, a gente bate muito mais nas outras duas. Mas na minha leitura, a reforma do judiciário, ela é a mais importante de todas. Muito pouco falada. Muito pouco falada, um medo de colocar a mão nessa caixa preta. A imprensa, inclusive, tem medo de entrar nesse assunto. Exatamente, né? uma caixa preta. E a imprensa, né? De um modo geral, quando é... As outras duas, né? Uma todo mundo fala como seja a responsabilidade por todas as nossas mazelas, a reforma política. Claro que temos problemas. E talvez o maior dos problemas, eu acho que felizmente nós teremos uma solução para ele, que é candidatos eleitos ficam reféns de quem financia as suas campanhas. Os custos de campanha, seja no executivo, seja no legislativo, são exorbitantes e fora da realidade de qualquer cidadão de bem. Em outras palavras, não se chega no poder sem fazer acordos com grupos que financiam campanhas. E, ao que tudo indica, isso sai, querendo ou não, por uma mudança na legislação proibindo a doação de empresas ou pelo menos limitando alguns valores. A reforma política, então, acho que ela avança em alguns caminhos. E a outra reforma, tão cara para nós, é a tributária, né? Que o Brasil está... Tão difícil patinando, empreender no Brasil, né? Você está difícil sobreviver, né? Reforma essa que eu acho que cabe agora a Dilma a possibilidade dela de afastar um pouco de alguns acordos feitos no primeiro mandato. E um presidente que não disputa a reeleição, querendo ou não, tem mais autonomia, tem mais liberdade para poder implementar o seu governo. E dentro da radicalização, Barroso, que aconteceu na campanha, o que se espera é que se diferencie mais PT e PSDB e cada um possa colocar às claras quais serão as suas ações de governo durante esse mandato e também para o futuro, para que o eleitor possa se posicionar no meio do debate. Com um viés histórico, você acha que pode acontecer aí por agora, Bruno, essa diferenciação? E a gente também está vendo aí que a presidente... O PMDB, Dilma, por exemplo, já está criando problema lá, né, para votar os projetos. Como diz o popular, por as manguinhas de fora, né? É hora de cobrar a conta, né? Já está cobrando a conta e mostrando... Ele está falando aqui negócio de acordo, né? Eles estão né? mostrando lá. Mas, ao mesmo tempo, só para complementar, Bruno, a presidente Dilma, após a eleição, entrou também em uma agenda negativa. Selic, perdeu lá no Congresso, como ele disse, né? Sofreu ao mesmo desmatamento da Amazônia, só foi divulgado depois da eleição e provocou furos no governo. Você acha que tem condições agora de... Eu acho que o grande problema do governo Dilma é mostrar sua marca. Porque se a gente olhar bem, o Fernando Henrique Cardoso, ele chegou, o Plano Real solucionou a questão da economia. Se a gente for pensar, o governo Lula tem um resultado aí agora, são milhões de pessoas que saíram da linha da pobreza. Qual que é a marca do governo Dilma? Como que ela vai entrar para a história? De que maneira? A reforma política pode ser uma grande marca do governo Dilma. É uma questão urgente. Eu queria voltar numa questão que é a seguinte. Quando a gente fala em radicalização, é preciso a gente distinguir bem o que é de radicalização e o que é de participação. Porque a participação popular nessa eleição, na campanha, seja nas ruas, seja na internet, ela me pareceu, eu analisei com muito bons olhos, porque o medo que eu tinha era o contrário, era da apatia. De repente a gente... Da ausência de interesse. De repente a gente estava correndo o risco de o grande evento do ano fosse o 7-1 da Alemanha no Brasil. Fosse rememorado esse assunto durante o período eleitoral. E esse assunto, ninguém lembra mais que houve uma Copa do Mundo no Brasil. Só se fala em campanha, durante a campanha e até hoje em dia. Nós estamos preocupados aqui, e não só a gente, o povo na rua, os estudantes nas universidades, professores, estamos discutindo política como há muito tempo não se discutia. Porque depois que houve as manifestações de 2013,
Isso foi, eu li muitos artigos, são muito colocados, analistas, políticos até, que havia uma apatia, que as pessoas não iam se interessar pela eleição, principalmente o jovem, mas parece que ao contrário, houve uma participação crescente. E essa participação faz com que a gente cobre ainda mais um posicionamento firme da Dilma nesse segundo governo. Ela precisa mostrar ao que veio. E a gente viu tanto no Fernando Henrique quanto no Lula, o segundo mandato é muito mais propício para você realmente colocar na rua as propostas realizadas em campanha. Tem uma frase que o Aécio colocou agora que ela repercutiu muito bem, mas ele é tão simples, né? Assim, que agora nós teremos uma oposição mais conectada com a vontade das ruas. Agora, né, a oposição tem que estar conectada com as vozes das ruas desde o começo, né? Durante todo, né? Ainda bem que, felizmente, ou finalmente, nós teremos uma oposição conectada com as vozes das ruas. E vocês acreditam nisso? Vocês dois acreditam nessa oposição, igual eles estão prometendo? Que eles estão dizendo que até então não houve essa oposição, que a oposição terminou 60 dias após a eleição. E aí deixavam alguns projetos que não eram de agrado deles, iam lá e discutiam no âmbito do Congresso, mas que não houve uma oposição perene, digamos assim. Se a gente for pensar bem que o Aécio Neves aparece como o grande líder dessa oposição da metade da campanha do primeiro turno para cá, há um sinal aí que esse cargo estava vago. O próprio Aécio Neves, durante o seu mandato, poucas vezes se colocou nessa posição de líder. De oposição. Eu estava até pensando nisso. Eu passei aqui os últimos 3 anos e tanto aqui na BH News, que a TV tem 3 anos e talvez 6 meses, falando que a oposição não emplacava um programa oposicionista, ou ideias e propostas que pudesse levar uma organização de oposição. Só durante a eleição houve isso. Não houve, Barroso? Nem na eleição? Porque mesmo durante a eleição, o discurso da oposição foi apenas de ser anti-situação. A solução é tirar o PT do poder. Então não se construiu um discurso alternativo de políticas para o Brasil. Que a sociedade pudesse comprar, né? Exatamente. O que se discutiu foi: você aprova ou você reprova o Partido dos Trabalhadores. Então tinha aqueles que aprovavam e aqueles que reprovavam. Você contra ou a favor do PT, né? Então um voto totalmente retrospectivo. E cabe à oposição fazer um discurso prospectivo, olhando para frente, conectado com o que é dito nas ruas. E levar a proposta para o povo. Eu fico muito feliz quando eu vejo agora a volta de um debate que estava fora, que é: precisa engordar o bolo para dividir, ou seja, para gerar distribuição de renda tem que haver crescimento. Agora as pessoas voltaram com esse discurso. Agora, durante a campanha isso não estava tão claro, e é fundamental, são 2 modelos distintos. O modelo pegado pelo PSDB, na sua essência natural, é: temos que engordar o bolo para depois dividir. Essa frase é do Delfim Neto, Delfim sempre na época da ditadura. Exatamente. Falava milagre econômico. E retomado agora com a baixa de crescimento nos últimos anos. Então, esse é o caminho, ou é uma política heterodoxa econômica implementada pelo PT, que é: vamos dividir sem engordar o bolo. Foi o sucesso do governo Lula. Essa oposição, esse parâmetro, emergiu muito mais agora, depois da eleição. Ainda bem que emergiu, porque aí a gente consegue pensar futuros. O brasileiro está anestesiado. Você falou no Mar de Lama, não sei se foi no Mar de Lama, né? Lá de trás. Citando Carlos Lacerda. O tenente, o capitão Gregório lá, né, que na época foi a única pessoa expoente que marcou o episódio, ele foi o único assim, que apareceu na cena como responsável por isso. Hoje você tem aí um partido que está no governo com uma dezena de pessoas presas por problema de corrupção. As pessoas de hoje pensam diferente daquela época e por muito menos, digamos assim, do ponto de vista de envolvimento com o problema de corrupção, derrubou-se um governo, né? E hoje não aconteceu isso. A imprensa está ineficiente, os políticos são outros. O que teria acontecido na avaliação da história, né? Essa questão é muito importante porque as pessoas que foram para a rua pedir a volta
do regime militar pedindo uma ação efetiva do Exército, esse argumento se baseia numa falácia que é a seguinte: durante a ditadura não existia corrupção. Ora, entre aspas, né? Entre aspas, muitas aspas, não existia uma imprensa livre para denunciar o fato. Eu peguei o final da ditadura de Minas. O parlamento, né, que fizesse investigações, fizesse CPIs, né? Não existia Totalmente jornalista investigativo naquela época. Não. Um bom repórter policial era que era investigativo, não existia. Sem dúvida. Tem que dar mais um intervalo. Continuamos com a discussão daqui a pouco. Cena Política volta já já. De volta à cena política, debatendo a possibilidade de radicalização política no país, com presença do professor Malco Camargos, da PUC-MG, professor Bruno Viveiros, da UFMG, eu, Jasso Antônio Silva, do jornal Edição do Brasil. A gente estava naquele debate sobre a possibilidade de se acirrar ainda a política no país, ou se pode acontecer a pasmaceira de tempos aí atrás que só em 2013, em junho de 2013, houve uma movimentação no Brasil. Quais são as perspectivas no seu entender? As perspectivas são positivas. Quanto mais participação, quanto mais cobrança, é a partir dessa cobrança e dessa participação que a gente tem o fortalecimento das instituições democráticas. É preciso lembrar que, volta e meia, o brasileiro ele sai dessa pasmaceira. A gente teve os movimentos de 2013, mas a gente não precisa voltar muito no tempo para lembrar, por exemplo, que em 1987, após um ano em que o governo Sarney passou a brancas nuvens e após uma eleição para governador em que o PMDB, o partido do governo, elegeu 22 governadores nos 24 estados, e na semana seguinte ele acabou com o plano cruzado, descongelou os preços, e a população inteira foi para a rua, inclusive com quebra-pau, com ônibus incendiado, e num evento específico em que o próprio presidente Sarney foi quase vítima de uma tijolada. Ele estava no Paço Imperial, no centro do Rio de Janeiro, na Praça 15, e um piquete enorme, uma manifestação com ônibus sendo queimado, e um manifestante joga uma picareta na janela do ônibus presidencial, onde estava o presidente da República. Um movimento totalmente descontrolado. Como o professor colega que disse, existe a necessidade de analisar e capitalizar essas forças para instituições capazes de manter a ordem, manter a democracia firme. Mas pensar que o brasileiro, como eu falei anteriormente, ele é dócil, ele é um tipo pacífico, é uma avaliação que foge à nossa realidade histórica. Bruno, essa coisa do gigante acordou, né, me incomodou muito no movimento de 2013. Porque a gente pegar, né? Vamos pegar 79, os movimentos do ABC, e produzem novas lideranças. Aí, quem que emerge de 79? Luiz Inácio Lula da Silva. Depois nós temos Collor. Emerge Lindenberg, né, na Uni, né, tal. Depois vem um pouco de falta de novas lideranças no processo político brasileiro, e depois vem movimentos amorfos, sem lideranças, que não geram absolutamente nada. Então, tudo que era esperado que acontecesse a partir de 2013, não aconteceu nada. Ou nós temos, talvez, o Bolsonaro como uma nova liderança nesse país? Claro que não. Representa uma parte ínfima de pessoas que acreditam nas coisas que ele acha. E a Marina Silva não seria uma liderança que estivesse surgindo, não? Marina Silva poderia ter sido, né? Eu acho que ela é a grande derrotada deste pleito. Foi derrotada quando não conseguiu fundar um partido.
E olha que fundar um partido no Brasil não é tão difícil, porque nós temos outros 2 partidos formados. Então ela não teve uma competência gerencial para poder colocar um grupo de trabalho capaz de colher as assinaturas. E no processo paralelo foram formados o PROS e o Solidariedade. Exatamente. Somado a isso, ela então se incorpora em outro partido. Por ironia do destino, herda a cadeira principal, da disputa principal. Consegue um número de votos igual ao da eleição passada. Mas na eleição passada, enquanto ela foi vitoriosa com 20 milhões de votos, nessa ela foi derrotada com 20 milhões de votos, porque dessa vez ela foi desconstruída. E pior, apoia Aécio Neves e nesse apoio se coloca mais à direita, perde várias das lideranças do seu partido, da rede, e além disso mostra sua baixa capacidade de transferência de voto. Ou seja, ela é a grande derrotada deste pleito. Aécio tem uma vitória política, consegue se colocar como nome de oposição, mas tem um grande desafio daqui para frente. Explicar a derrota 3 vezes em casa, com o seu candidato ao governador, dele no primeiro turno, dele no segundo turno. Não adianta ele falar que a Dilma não venceu em Minas, que a oposição ganhou aqui. Não é verdade. O presidente Dilma ganhou aqui no primeiro turno, ganhou aqui no segundo turno. Não adianta fazer a soma de brancos e nulos abstenção e votos em Aécio e falar que a oposição ganhou essa eleição. Não é verdade. A Dilma é a presidente eleita. É esse cenário que nós lidaremos daqui a 4 anos. Então a Aécio tem que mudar esse discurso e tem que assumir qual o projeto. Você acha que ele pode estar apostando numa radicalização contra a presidente Dilma, diante de um resultado apertado? Porque logo depois dessa manifestação, pode ter sido apenas uma frase, mas ele falou que iria liderar o exército da oposição, né? Foi uma frase colocada no momento... 51 milhões de votos, né? No momento, talvez... A diferença é porque ele terá outros generais do lado dele. Eu acho que o desafio de Aécio é se portar como um líder maior do que outros generais. E ele tem 2 generais no seu encalço com muita força. Generais que foram responsáveis por essa eleição ter sido apertada. Se não fosse o resultado de São Paulo, Aécio não teria ficado tão próximo da presidente Dilma. Sem dúvida. E os 2 generais são José Serra e Alckmin. Que inclusive José Serra eleito ao Senado, o Alckmin hoje dividindo com a presidente da República, né, discutindo assuntos de São Paulo. E o próprio Serra também. Não, pois é, o governador Alckmin hoje esteve em Brasília. Então, para Aécio consolidar o espaço que ele ganha agora no segundo turno, ele terá que ser um senador muito melhor do que ele foi nos primeiros 4 anos. O desafio dele não é pequeno. Você acha, Bruno, que ele vai conseguir implementar isso? Ele tem que fazer aquilo que ele não fez até agora. Ele tem que mostrar serviço, inclusive aqui em Minas Gerais, coisa que ele não fez. Ele acreditava e contava com uma aprovação de 92% e essa porcentagem se dissolveu. Por outro lado, eu vejo que falta esse líder político, que com certeza não vai ser a Marina. Líder de oposição, que você disse? Sim. O próprio fato da expressão voto antipetista, que unia tanto eleitores de Marina quanto eleitores de Aécio, demonstrava, primeiro, uma falta de projeto de oposição. E, segundo, a falta desse líder. Tanto é que, quando passou a comoção geral com a morte do Eduardo Campos, a Marina não foi só, como o professor falou, ela não foi capaz de conduzir os seus votos para o Aécio no segundo turno, quanto no primeiro ela perdeu para o próprio Aécio os votos que ela conquistou com a comoção. Professor, nós estamos falando de Aécio o tempo todo, e o PT? O PT paulistano está enfraquecido nesse momento, né? Gostaria que o senhor refletisse sobre isso. O PT, ele sente a falta desse novo líder. São órfãos até agora do Lula, porque o que a Dilma demonstrou na campanha, que ela não é a líder política que o Brasil contava que fosse. E é difícil, a comparação com o Lula é injusta.
o próprio discurso, o próprio palanque, nas campanhas, quem era a grande estrela do PT? Ainda era o Lula. Quem chamava Mas a atenção... o Lula só entrou no final, né? Sim. Só no final. Para definir, né, Barroso? Mas- Ele entrou e definiu o Estava jogo, né? tendo rusgas, estavam A acontecendo própria rusgas. a crítica que se fazia a Dilma nos debates, por exemplo, que era o quê? A Dilma gagueja. A Dilma não responde de bate-pronto. O Aécio quase levou a eleição nos debates. Isso demonstra o quê? Que a Dilma ainda é aquela política que está muito mais ligada à burocracia e à administração. O PT de Esse Minas ponto- teria chance nesse debate aí agora? Que o país vai ficar fortalecendo. Eu volto aqui, Jasper, mas esse ponto eu acho importante. A questão da retórica nessa eleição, né, ela vira um case importante. Você que gosta de trabalhar com as palavras, com poesia, né? Como que o brasileiro foi quase levado a fazer uma escolha de presidente da República em relação à retórica. Quem tinha mais retóricas. E nesse caso, era descomunal a vantagem de um candidato sobre o outro, né? A capacidade de expressão do Aécio é muito melhor do que da Dilma. Agora, de outro lado, né, a retórica ou o carisma na política é o que gera transferência de voto. Então, Lula foi capaz de transferir o seu carisma e fazer Dilma candidata. Aécio foi capaz de transmitir o seu carisma e fazer Anastasia candidato. Agora, Anastasia não conseguiu, com o seu carisma, fazer Pimenta governador. Da mesma maneira Nem dá que a uma Dilma votação, né? Nem dá uma terá votação. dificuldade de fazer o sucessor se depender da Dela. sua ação de governo carisma. Ao invés do Então- Lula, se ela quisesse exercer esse papel que o Lula exerceu, ela teria dificuldade, é isso? Aí, voltando a Minas, Pois nesse não. cenário, É. a liderança futura, se o PT quiser continuar no poder, tem que ser construída desde já. E se tiver que ser desde já, não vai ser Pimentel, porque tem que se consolidar em Minas primeiro. Não vai ser Haddad, porque depende desses 2 anos em São Paulo para ele conseguir melhorar a sua imagem. Então o PT tem grandes dificuldades. Se não conseguir, Lula terá 73 anos, é sempre uma aposta que pode ter. Voltar com Lula, o PT não tem nenhum outro nome e pior, não tem quem possa avalizar este nome. Não adianta a Dilma pegar um dos seus e colocá-lo para sucessão, porque o seu carisma não é suficiente para eleger ninguém. Dilma não foi um poste, ela não elege poste. Exatamente. Da mesma coisa que a Anastasia também herda um carisma, herda um governo E e não não transfere. consegue transferir. Era, quando ele começou a campanha, os tucanos de Minas falavam numa diferença pró-Aécio aqui em Minas de 4 a 5 milhões de votos. Isso foi dito no dia 4 do a lançamento 5 milhões de deles, votos. Isso seria uma contagem com a Anastasia batendo acima de 70% como senador, né? Ficou longe disso, né? É muito difícil, muito né? longe E é disso, né? muita prepotência também dos tucanos, essa contagem que eles fizeram, você achar que você consegue colocar Talvez tenha 80 sido a uma, 20 no estado de talvez tenha Minas, né? sido porque eles quiseram encantar o eleitor, né? Induzir o eleitor, Mas provavelmente. eu acho que o PSDB perdeu em Minas apostando na sua capacidade de eleger qualquer um que fosse para o governo do Estado. Eu, Barroso, Bruno, eu Jássio. E o Mineiro falou que não é assim, não. Né? Isso, mas São Paulo também disse a mesma coisa com o Lula, né? São Paulo diz. A mesma lá. O Padilha ficou longe de qualquer É que lá também teria possibilidade. sido uma indicação pessoal do Lula, né? Que é bom, né, gente? O nosso eleitor avaliando as alternativas, não só pelas suas lideranças, mas também por como elas se apresentam, né? O sindicalismo vai produzir um novo Lula nos próximos anos, professor? Dificilmente. Mais do que o sindicalismo, os próprios partidos eles têm que se reinventar. Eles têm que buscar lideranças novas e acreditar em nomes do passado, como Lula e Fernando Henrique Cardoso, são apostas que não levam em consideração a atualidade do eleitor, as novas formas de se fazer política. Que tipo de novo líder político é esse que as pessoas que estão descontentes tanto com o PT e com o PSDB procuram? E que com certeza não vai ser a Marina. É preciso pensar a própria questão do partido no Brasil. O que significa
As pessoas estão descontentes, estão descrentes de partidos. Pois é, aqui nessa cadeira aqui, um representante, uma foi candidata a governador dos pequenos partidos, disse para nós aqui num debate desse na época de campanha, De cena política. de cena política, ela falou que precisaria ter mais de partidos, que 32 eram poucos. São 32, ela falou, isso é pouco. Agora, né, nessa eleição, por exemplo, nós tivemos um candidato interessante aqui em Minas, né? O Fidelis é um cara que emergiu das manifestações populares de Pois 2013. ele foi um dos entrevistados. Ele candidato foi curioso, articulou umas lideranças, né? Ele articulou todo um processo. Depois das manifestações, não foi durante, depois da ocupação da Câmara, ele ordenou todos os movimentos paralelos e conseguiu um candidato ao governo. Eu acho que o movimento é esse mesmo. Agora, o PT tem uma conta para pagar nesses 12 anos, né? O PT incorporou os movimentos sociais todos para dentro do governo e enfraqueceu a produção de novas lideranças. Eu acho que o partido tem que, se quiser, né, ter bons sucessores Ele tem que arejar, ele tem que arejar ele tem que arejar e dar espaço para os movimentos Não sociais. vai surgir essa liderança a que nos referimos agora, né? Muito bem, nós vamos para um novo intervalo e voltamos com o debate daqui a pouco. De volta à cena política, debatendo o quadro do país, o quadro político do país e a possibilidade de radicalização. Eu queria ouvir os dois professores, vou começar com você, Malco, sobre agora esse novo quadro que está se anunciando aí. Nós temos uma eleição municipal, pouco menos até de 2 anos, e com esse quadro que pode até se radicalizar, como é que você está analisando? E também essa possibilidade que foi tocada aí para você de o Lula ser o candidato do PT daqui a 4 anos. A eleição municipal, ela é uma chave menos importante do que uma eleição estadual e federal para pensar daqui a 4 anos, né? Dificilmente alguém sai de uma prefeitura de uma grande cidade para um cargo de presidente da República. O salto é muito grande, politicamente se pede mais passos, né? Vem do Senado, vem de uma representação que já vem de Brasília ou do governo de Estado. A eleição municipal, Belo Horizonte vai ser um pouco atípico, né? Porque o PSDB vai ter que jogar todas as suas forças para, de fato, reconquistar um espaço perdido na prefeitura, né? Sem a máquina estadual e sem a máquina federal. Mas, de outro lado, com uma maior diversidade de nomes disposto a galgar cargos menores, né? Porque enquanto disputava o governo do Estado, o presidente da República, os nomes do partido estavam olhando para outros cargos. Agora é importante que as lideranças locais olhem para a prefeitura da capital. Então, para Rodrigo de Castro, interessa a prefeitura? Interessa. Para Anastasia, pode interessar a prefeitura? Interessa. João Vitor Xavier. João Vitor Xavier ainda está no status um pouco menor do que esses outros dois, né? Dos nomes dos tucanos, né? Entre os tucanos ali. Mas não dá mais para olhar para o governo do Estado. Temos o PT, o Gabriel Guimarães, temos o Miguel Correia, também do PT, que tem um politicatura ali na área de venda nova. Poderia até ter o próprio Como é que você está Patrus analisando? É muito interessante porque um ator importante desse processo, Márcio Lacerda, não tem muito bem um candidato natural de situação e também não tem carisma para escolher quem ele quiser. Então, é uma eleição... Não tem cacife para isso, né, professor? Não tem cacife para isso, não tem carisma, né? Talvez tenha cacife, até um prefeito bem avaliado, né? A avaliação de Márcio Mas não transferiria Lacerda, voto igual foi o caso da Marina exato, Silva? porque ele não tem carisma, né? Ele é o tipo de perfil que não transfere E o votos. PSB não tem também um candidato. E o PSDB não tem outro nome, né? O pós-PSB dele, né? O nome principal do partido debandou antes do pleito, que Seu era Calil. o presidente do Atlético, Elias Calil, né? E que era o principal nome do partido, mas sem nenhuma identidade com o partido, com outros grupos Ele é o políticos. ex-futuro principal nome do partido. E se fosse candidato dos cruzeirenses, todos votariam contra ele também, né? Então, e Esse virar um ponto é debate. interessante, essa eleição, né? Um pouco fora do nosso tema, mas eu acho que tem que destacar, eu como atleticano, destacar a postura do presidente do Cruzeiro, Gilvan, que só fez uso do Cruzeiro na última semana, quando o mandou SMS
para os sócios torcedores do clube. Não fez uma campanha com identidade visual vinculada ao clube. Acabou não sendo eleito, mas teve uma vitória moral e política. Sai da eleição muito maior do que entrou. Eu tenho um cunhado de Janaúba, que é cruzeirense doente. O Zé Erlando. Ele chegou aqui depois da eleição e falou assim, uma gozada, eu não votei nele, porque eu não sabia que ele era candidato a estadual. Não tinha conhecimento que o Gilvan era aquele. Bruno, e essa eleição municipal, sua análise, conjugando aí com fatores históricos? Eu acredito, e a lembrança do Fidelis, ela é muito boa e pertinente, porque se a gente está falando aqui numa reinterpretação, numa reorganização, numa refundação de partidos e da própria política, a gente vê um candidato que surge nesse contexto e que é capaz de propor questões interessantes para o município, muito mais do que, no caso da eleição estadual que ele concorreu, eu vejo com bons olhos. Seria um nome que, ao meu ver, possa vir a fazer essa diferença. Mas ele teve um sucesso eleitoral muito pequeno. E mesmo, interessante é isso, né, que chegou o quadro de rejeição no final da campanha e ele estava entre os maiores rejeição, junto com Pimenta, acima de Pimentel. Mas, no caso, se a eleição é municipal, e Belo Horizonte foi o palco de atuação dele. Sim. É o palco de atuação dos movimentos que ele está trazendo, tem representado. Inclusive a questão da moradia e tudo mais, né? Do transporte, da moradia, da cultura. Eu acho o uso que dos espaços públicos. Você acha que o PT vai deixar ele prosperar, professor? Ele não é filiado ao PT, né? Ele é do mas PSOL. PSOL. Pois é. No caso do PT, é difícil uma avaliação. A própria eleição, a própria possível candidatura do Lula na próxima eleição presidencial, se vier a acontecer, vai ser uma demonstração da incapacidade do PT de se renovar. Da mesma forma, o PSDB e o próprio Aécio Neves vai voltar. O Aécio Neves volta a uma condição de interrogação, de incógnita, que ele era antes da campanha. O senador Aécio Neves era um político que não disse ao que veio. Ele pode enfrentar o fogo amigo de Geraldo Alckmin e Serra e, de repente, não chegar em 2018 com capacidade suficiente para liderar um partido, o PSDB. No caso a eleição municipal, ainda vai ser ainda um fato de pouca expressão, de pouca visibilidade para a gente avaliar tanto o PT quanto o PSDB. O PSDB, o presidente do PSDB concedeu entrevista à imprensa essa semana, dizendo que eles vão trabalhar para vencer nos grandes municípios. É bom que eles trabalham muito, porque só tem ultimamente o prefeito Carlalho de Betim. As grandes prefeituras que hoje não vai nada bem na sua administração. Pois é. Sim, eles têm esse projeto, né? Talvez o Anastasia, o Rodrigo de Castro aqui, o Marcos Pestana em Juiz de Fora. O PSDB, na última eleição de Juiz de Fora, perdeu, não foi nem para o segundo turno. O Custódio Matos era prefeito, candidatou à reeleição e não foi para o segundo turno. Quem foi para o segundo turno foi o Bruno Siqueira, que é atual prefeito, com a Margarida Salomão, que é do PT, que quase venceu. Agora eu estava querendo ouvir o Malco. Então são os maiores municípios que estão do PMDB, maioria, e outros no PT e outros partidos menores. Sim. Está querendo ouvir o Malco, que ele tem uma experiência, apesar de jovem, tem uma experiência intensa aí na análise política. Você acredita no Lula candidato? Ou essa colocação de ele ser candidato é apenas para ofuscar o outro lado, que já acabou a eleição com manifestações, e o Lula se colocou como candidato, começou a toda semana soltar uma maneira de conter o adversário? Conter, e soltando, toda semana soltando
vídeos pelo Facebook. Eu acho que o papel do Lula nessa eleição, muito mais do que convencer qualquer eleitor, foi inflamar a militância e dar argumento para ela. Eu acho que isso ele fez muito Acho bem. que é um que está conseguindo o PT fazer isso, né? Agora, de outro lado, isso eu acho que seria um erro histórico do próprio Lula e do Partido dos Trabalhadores retomar uma história de sucesso. Eu acho que, assim como o Pelé fez no futebol, é importante que se faça, porque tenha a humildade de saber que você contribuiu muito até ali. E daqui para frente, o seu desafio é formar novas pessoas para que elas possam continuar contribuindo. Eu acho que o tempo do Lula passou. Tem de dependurar a chuteira, né? Como dizem aí popularmente. E trabalhar como Dependurar um a bom chuteira. interlocutor, fazendo o que ele faz com a vida de Dilma ou fazendo o que ele faz com a vida de... Agora, arriscar até o mandato, ele pode colocar todo o seu prestígio à prova e colher péssimos frutos deste resultado, porque as condições são outras, as elites são outras, as lideranças são outras, os seus apoiadores são outros. Então tem uma hora que Já tem que aparecem saber. os Fidelis da vida, né? Aparece, ainda bem, né? Assim, a democracia se renova. Pois é, são os novos nomes que vão surgindo na política Mas brasileira. eu tenho de terminar o programa, que eles estão me dando ali um sinal, mas eu acho que é interessante que talvez o projeto do PT para daqui a 4 anos também tenha caído naquele avião, né? Talvez tenha sido Eduardo Campos, que saiu do meio do PT e era alguém que o Lula tinha uma relação, que ele falava, uma relação de futuro, né? Não sei se mentia, né? Não sei se mentia. Se fazer igual o Sarney. Não sei. Muito bem. Agradeço aos professores Malco e Bruno, ao jornalista Eusácio, e Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.